Olá e bem-vindos a mais uma conversa aprofundada. Hoje, sexta-feira, 6 de fevereiro de 2026 e o dia promete, hein? Promete. Parece que a gente tem um verdadeiro cabo de guerra montado para o dólar. Eu estava olhando aqui as suas notas, os relatórios, e a nossa missão hoje é tentar montar esse quebra-cabeça, né? Exato. De um lado, um cenário global cheio de novidades, com uma mudança importante no Banco Central americano. Do outro, aqui no Brasil, já começamos o dia com uma surpresa na inflação. A ideia é transformar tudo isso num mapa para entender para onde o mercado pode ir. Olha, é exatamente isso. A imagem do cabo de guerra é perfeita. O mercado está, como a gente diz, pisando em ovos. Uhum. Lá fora, os investidores tentam digerir uma ressaca de vendas fortes em tecnologia, mas o problema é que o governo americano está parcialmente paralisado, e isso causa um apagão de dados econômicos. Fica todo mundo no escuro. Exato. Ninguém tem os números oficiais para se guiar. E quando o mercado opera às cegas, a análise de posicionamento, especialmente em derivativos, que é o nosso foco, ela vira a bússola principal. Certo. E só para adicionar mais tempero, hoje sai um dado nos Estados Unidos, o de sentimento do consumidor de Michigan, que normalmente é secundário, sabe? Mas que hoje ele vira protagonista. Entendi. Então a falta de um dado principal, como o de emprego, acaba dando um peso enorme para outros indicadores. E quais são os grandes temas, os vetores que vão puxar esse cabo de guerra hoje? Eu diria que são três. O primeiro é global, a nomeação do Kevin Warsh para o Fed, o Banco Central americano, que já está mexendo com as expectativas. E isso somado a essa falta de dados que eu mencionei. Ok? O segundo é totalmente nosso, doméstico. A inflação do IGPDI que saiu agora de manhã e veio o dobro do esperado. O dobro. E a contínua preocupação com o nosso risco fiscal, que foi tema de uma entrevista do secretário da Fazenda, o Guilherme Mello. Certo. E o terceiro, que é a nossa ferramenta mais poderosa hoje, é a análise da estrutura de opções do dólar. É ela que vai nos mostrar onde estão os muros de proteção do mercado, sabe? As barreiras que não aparecem num gráfico comum. Ok, vamos começar por esse cenário global, então. Essa nomeação do Kevin Warsh para o Fed, ela só acontece em maio, né? Daqui a uns meses. Por que o mercado já está tão agitado com isso e, ao mesmo tempo, eu vi que saíram dados bem fracos de emprego por lá, o tal do relatório Challenger, mostrando o maior número de demissões para o mês de janeiro desde 2009. Uma coisa parece contradizer a outra. O que eu acho fascinante aqui é como o mercado vive de expectativas. O Warsh é conhecido por uma visão que o mercado chama de sound money, ou seja, dinheiro sólido. O que seria isso na prática? Na prática, significa uma postura muito mais dura contra a inflação, controlando a quantidade de dinheiro na economia. A simples possibilidade dele assumir já faz o mercado reprecificar o futuro dos juros por lá. E isso, claro, fortalece o DXY, o índice do dólar. Você mencionou o DXY. Para quem não acompanha esse índice todo dia, o que ele significa na prática? É o dólar subindo contra quais moedas? Ótima pergunta. Pensa no DXY como um termômetro da força do dólar no mundo. É uma cesta das principais moedas globais, tipo o euro, o iene japonês, a libra. Ah, entendi. Quando o DXY sobe, como agora, operando em 97,82, significa que o dólar está se valorizando globalmente. Não é um fenômeno isolado aqui no Brasil. E o mercado, ao antecipar um Fed mais duro com o Warsh, já corre para comprar dólar. Não espera a posse para agir, sabe? E tudo isso acontece nesse apagão de dados que você falou. Como que o mercado opera às cegas assim? É um ambiente de altíssima incerteza. Essa cegueira estatística sem dados oficiais de emprego, como o payroll, por exemplo, força os investidores a se agarrarem em qualquer informação disponível. Como esse relatório que eu citei. Exato. Ou o dado de Michigan de hoje. Isso aumenta a volatilidade. E a reação a essa incerteza é clara quando a gente olha os treasuries. Que são os títulos do governo americano, certo? Exato, o investimento mais seguro do mundo. Exato. A taxa de juros do título de 10 anos caiu para 4,19%. Isso é o que a gente chama de fuga para qualidade. Uhum. O investidor vende ativos de risco, tipo ações, e compra a segurança dos títulos do governo. E aqui entra o paradoxo para a gente, para o nosso dólar futuro, o WDO. Qual seria, em tese, um dólar mais fraco globalmente por causa dessa busca por segurança, deveria fortalecer o real.
Mas os nossos problemas internos, o nosso risco fiscal, eles funcionam como uma âncora. O investidor olha para o Brasil e pensa, ok, lá fora está incerto, mas aqui dentro também. E esse prêmio de risco impede que a nossa moeda se valorize como poderia. Pois é, você falou dos nossos problemas. E a lista hoje parece que aumentou, né? Já começamos o dia com um susto. O IGPDI de janeiro, um dos nossos índices de inflação, veio em 0,20%, exatamente o dobro do que o mercado esperava. Essa foi a primeira surpresa do dia. E um dado como esse não é só um número na tela, sabe? É um recado direto para o nosso Banco Central de que a batalha contra a inflação ainda tem chão pela frente. É um balde de água fria. Totalmente. Um balde de água fria em quem apostava numa queda de juros mais agressiva por aqui. Na prática, isso dá mais um motivo para o investidor manter ou até aumentar as posições de proteção em dólar. É um combustível direto para a alta da moeda. E além da inflação, teve a fala do Guilherme Melo, da Fazenda. O que ele disse que deixou o mercado com a pulga atrás da orelha? Então, ele reforçou o compromisso com a meta fiscal, o que é sempre positivo. O problema está nos entrelinhas. Ele deixou no ar uma certa flexibilidade para atingir essa meta. E flexibilidade com contas públicas não costuma ser uma boa palavra para o mercado, né? Nunca. Pro ouvido de um investidor, flexibilidade muitas vezes soa como o risco de gastar mais do que o previsto. Essa ambiguidade é tudo que o mercado não quer ouvir num momento de incerteza. E isso adiciona mais um pouquinho de prêmio de risco no preço do dólar. Entendi. Inflação pressionando, fiscal gerando dúvidas. E, para completar o cenário, nosso principal parceiro comercial, a China, também não parece estar ajudando. Vi nas notas que o minério de ferro caiu de novo em Dalian, mais de 1%. Sem dúvida, a China continua sendo, assim, uma âncora para os nossos ativos. A queda do minério de ferro é um reflexo direto da fraqueza da economia chinesa, e a gente vê isso também no ETF FXI, um fundo que representa as maiores empresas de lá, que também opera em baixa. E o impacto aqui é direto. Direto. Para a gente, minério em queda significa pressão negativa na Vale, que por ter um peso enorme na nossa bolsa, segura o potencial de alta do nosso índice futuro, o IN. Então olha o cenário. O dólar, o WDO, sofre pressão para subir. E o nosso índice, o IN, sofre pressão para cair. Exatamente. Ok. O cenário macro está bem claro agora. Temos essa briga de forças. Mas eu vi nas suas notas algo que me pareceu um mapa secreto do mercado, falando sobre a estrutura de opções. Confesso que essa parte é mais complexa para mim. Você pode nos guiar por ela? O que esses dados nos mostram que um gráfico comum não revela? Com certeza. E essa é talvez a parte mais importante da análise de hoje, justamente pela falta de outros dados. O conceito principal que a gente precisa entender para o dia de hoje é que o mercado de dólar está operando num regime de gama positivo. Gama positivo. Isso soa bem técnico. Tenta traduzir isso para a gente. Vou tentar uma analogia. Pensa no mercado em gama positivo como se ele fosse uma piscina cheia de mel em vez de água. Cheia de mel. Gostei. Tudo se move mais devagar, com mais dificuldade, sabe? Nesse ambiente, os grandes players, os market makers, que são quem dá liquidez para o mercado, eles são forçados a operar contra o movimento para gerenciar o risco deles. Como assim? Contra o movimento. Se o preço do dólar cai, eles precisam comprar. Se o preço sobe, eles precisam vender. Essa dinâmica cria uma força contrária, tipo um amortecedor, que dificulta movimentos bruscos e tende a manter o preço grudado, preso dentro de uma faixa específica. O dia fica mais lento, mais travado. Gostei da analogia da piscina de mel, faz todo sentido. Então, quais seriam as bordas dessa piscina para hoje? Onde que estão os limites? Vamos aos números, que são extraídos diretamente do nosso painel. O preço de referência, o spot, está em 5.299. O nível mais importante, o divisor de águas do dia, é o que a gente chama de Gama Flip, que está em 5.250. 5.250. Os mais lentos e com tendência de retorno ao meio. Se por algum motivo o preço perdeu 5.250... Aí a gente cai na parte funda. Exatamente, é como se a gente caísse na parte funda, o regime muda, a volatilidade explode e as quedas podem acelerar bruscamente. E os muros de contenção, a resistência e o suporte, onde eles estão? A resistência é muito clara,
a gente tem o que chamamos de call wall no preço de 5.350. Imagina que nesse ponto existe uma concentração gigantesca de apostas de que o dólar não vai passar dali. Um teto. Isso cria uma barreira tão forte, um verdadeiro teto de aço, que se torna muito difícil de ser rompida no dia. Eu já vi o mercado tentar furar barreiras assim antes. É como dar murro em ponta de faca. Geralmente, ele testa uma, 2 vezes, cansa e volta. E o suporte, o piso? No suporte, a gente tem algo curioso. A maior put wall, que é o principal muro de proteção contra quedas, está em 5.500. 5.500. Mas o preço está em 5.299. Como assim? Isso indica que grandes players estão comprando seguros muito caros, sabe? Apólices contra um evento de cauda, uma alta muito forte e inesperada do dólar. É gente grande comprando um seguro contra um desastre. Mas, para o dia a dia, para o intraday, o suporte mais relevante está ali, perto do Gamma Flip, na região dos 5.250. Ok. E com base em tudo isso, existe uma maneira de calcular o movimento mais provável para o dia? Uma faixa de preço? Sim, existe. É o chamado Expected Move, ou movimento esperado, que é calculado com base na volatilidade que o mercado de opções está projetando. Para hoje, esse intervalo estatístico está entre 5.257 e 5.341. Então a maior probabilidade é o preço ficar aí dentro. A tendência é que 70% do tempo o mercado fique contido dentro dessa faixa. Um rompimento com volume, para cima ou para baixo, seria um sinal forte de que uma força direcional superou essas barreiras estruturais da piscina de mel. Certo. Então, juntando tudo agora, temos o nosso cenário fiscal e a inflação aqui dentro empurrando o dólar para cima, o cenário externo com os sinais mistos, mas com juros americanos caindo, o que poderia ajudar a segurar, e essa estrutura de opções funcionando como essa piscina de mel, mantendo o preço nesse miolo. É essa a fotografia do dia? Essa fotografia é exatamente essa. É uma disputa clara. A pressão de alta vem de dentro do Brasil, a potencial força de queda vem de fora e no meio dessa briga, a estrutura de opções age como uma trava, tentando manter o mercado nesse intervalo que a gente definiu. Com base nisso, qual a sua aposta para a abertura do mercado? Mais para cima ou mais para baixo? Ficaria como neutra com viés de alta. Mas, e esse é um mais bem grande, tudo pode mudar dependendo do dado de sentimento do consumidor dos Estados Unidos. Ele é o gatilho que pode virar o jogo. Vamos então desenhar os cenários práticos. O que faria o dólar realmente subir hoje? Cenário 1, o de alta do dólar, que seria negativo para a nossa bolsa. O gatilho seria duplo. Ou o dado de sentimento de Michigan vem mostrando que o consumidor americano está esperando mais inflação, ou surge algum discurso mais duro de algum diretor do Fed. E aí, o que acontece com o preço? Nesse caso, o dólar futuro, o WDO, romperia a primeira resistência em 5.314 e iria testar aquele teto de aço que a gente mencionou, a call wall, em 5.350. Ok. E o cenário oposto? O que precisaria acontecer para a gente ver o dólar cair e a bolsa respirar um pouco? Cenário 2, queda do dólar. O gatilho seria o inverso. Um dado de Michigan muito fraco, sinalizando que a economia americana está desaquecendo, o que tira a pressão do Fed. Se isso vier combinado com alguma notícia positiva do nosso lado fiscal, que acalme os ânimos, aí o movimento seria para baixo. O movimento seria o WDO testar os suportes, primeiro em 5.274 e depois aquela zona importantíssima do Gamma Flip, em 5.250, que deve funcionar como uma grande área de absorção, onde muitos compradores devem aparecer. E o que me parece ser o caminho de menor resistência, dado tudo que você falou, o dia ficar de lado, sem grandes emoções. Exato. O cenário 3, de consolidação, o gatilho aqui é a ausência de gatilhos. Se os dados vierem em linha com o esperado e a gente não tiver nenhuma surpresa, a tendência é o mercado ficar preso dentro daquele movimento esperado entre 5.257 e 5.341. A piscina de mel em sua plenitude. Exatamente. Seria um dia de baixa volatilidade, favorecendo operações mais curtas de compra e venda nos extremos desse intervalo. Perfeito, o mapa está muito claro. Resumindo, então,
O dia é definido por essa tensão entre a inflação e o fiscal aqui dentro, que jogam o dólar para cima, contra um cenário externo de incerteza que poderia até ajudar numa queda. E essa estrutura de opções amarrando o jogo com o nível de 5.250 sendo o ponto crítico que separa a calmaria da tempestade. Exatamente. Se o preço se mantiver acima dos 5.250, a expectativa é de um mercado mais travado. Se perder esse piso, a volatilidade pode aumentar drasticamente e o cenário muda por completo. Uma análise fantástica. E para finalizar, acho que a análise de hoje revela uma divergência, uma queda de braço fundamental que o mercado brasileiro está vivendo. De um lado da corda, a gente tem a resiliência de setores muito fortes, como o bancário e o agronegócio, que são pilares da nossa economia. Do outro lado, puxando contra, a gente tem a fragilidade vinda das commodities metálicas, por causa da dependência da China, e o nosso próprio ruído fiscal, que nunca nos abandona. E essa é a grande questão que fica para o investidor, não é? Precisamente. A pergunta a se ponderar, que vai muito além do dia de hoje, é por quanto tempo essa força interna de alguns setores consegue anular as pressões que vêm de fora e os nossos próprios problemas, e em que momento um desses lados cansa, vence a batalha de forma definitiva e define a próxima grande tendência para o real e para a nossa bolsa.